programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, neste programa destacamos: educadores e educadoras tiram deliberações importantes durante o Congresso do Sindiúti. Nós temos que começar a fazer as escolas irem, o Estado ir até as famílias, até os bairros e trazer os dados para a gente pensar o projeto político-pedagógico, para pensar o plano de aula. Educação e igualdade racial. Nós, descendentes de africanos, ontem e hoje, nós continuamos a conviver com as consequências de uma história que sempre negou a contribuição do povo negro na sua estrutura. Veja por que eles lutam e educam. Nenhuma profissão se faz nesse mundo se não tiver um professor antes. Nós precisamos estar no nosso lugar de direito. Educação em Debate. Expominas recebe Encontro da Educação, um dos maiores do Sindiúti de todos os tempos. O sociólogo Rudá Risse, durante o Congresso Estadual do Sindiúti, voltou a falar do golpe e de como o governo federal ataca a educação, sendo a Base Nacional Comum Curricular um dos instrumentos utilizados para isso. A Base Nacional Comum Curricular, sob o governo golpista, alterou tudo que tinha sido feito até então. Tudo. E excluiu, por exemplo, as discussões sobre gênero. Ele alterou uma série de mudanças importantes que estavam sendo elaboradas através até das consultas. Alguns municípios, você sabe que a Base Nacional propõe que 40% do conteúdo curricular seja elaborado por municípios. Vocês vão ver a partir de agora uma febre em Minas Gerais de município elaborando a sua proposta municipal. Muitas empresas de consultoria entrando aí no lugar de vocês. Porque uma base pode ser feita municipal com professor. E para isso tem que ter um sindicato forte, dizendo, pode vir até uma empresa, mas tem que ser com o professor. Não é com o iluminado falando. Pois bem, a Base Nacional Comum Curricular de São Paulo, do governo Dória, atacou a proposta do Temer. E reincluiu a questão de gênero. Nós tivemos um anúncio da retirada de dinheiro para pagar a diminuição do custo do diesel dos caminhoneiros, que fizeram uma greve completamente justa e legítima. Lockout e greve, as duas coisas. Não sei se vocês sabem, no debate posso explicar o que é um frete de São Paulo, por exemplo, até Manaus e quanto que fica com o caminhoneiro. Eles são conservadores, mas aí é um problema nosso, de dialogar com eles e explicar que o caminho da direita é o caminho do fracasso deles. Aí é um problema nosso, mas a greve foi justa. Para pagar uma greve que foi vitoriosa, o governo está tirando 205 milhões da educação. Atinge os institutos federais, o FIES, e atinge as bolsas de estudantes no Brasil. Nós deixamos passar muita coisa nos últimos anos, gente. É isso que eu queria falar, que não foi só o golpe que começou a desgraçar a nossa vida. Nós tivemos o piso, importantíssimo, é o mínimo, por isso chama piso. Mas nós tivemos a fórceps que engoliu o IDEB, a nacionalização do Enem e do ENAD. Sabe o que é isso? É uma reforma curricular sem consulta. Porque vocês vão para qualquer escola, vocês vão ver que onde a escola de ensino médio começa a pensar o que cai no Enem. Isso é currículo. Sabe o que é o IDEB? O IDEB é transformar aluno em número. É transformar professor e escola em número. É fazer ranking. Sabe o que o IDEB faz? IDEB é avaliação classificatória. É pensar um padrão de aluno e esquecer a peculiaridade de quem mora na roça, quem é pobre. Todo mundo vai ser medido igual. É uma proposta de direita. Direita. E nós não nos perguntamos se o que o IDEB pergunta é justo. Se existe outro tipo de avaliação. Sabe o que o IDEB imposto do jeito que for imposto, o Enem e o ENAD estão fazendo? Estão colocando a culpa em vocês. Não tem mais culpa o secretário de governo. Não tem mais culpa o ministro. Quem tem culpa é a escola que está em último lugar no ranking. Pois eu vou falar para vocês como o IDEB é errado. O IBGE fez uma pesquisa gigantesca no Brasil
tendo foco a educação e o desempenho escolar. Não só o IBGE, mas vou pegar o IBGE, porque é um órgão público. Vocês sabem o que eles descobriram? Sabe qual que é o maior fator de desempenho escolar dos nossos alunos brasileiros? É a mãe, não é o pai. Alunos que só moram com o pai no Brasil têm metade das notas de desempenho e comportamento que os alunos que moram só com a mãe. Sabe por quê? Continua o IBGE, sabe por quê? Porque a mãe brasileira, para vocês verem o que é o machismo brasileiro. O machismo brasileiro é isso, além da morte, de espancar, de não respeitar o ser humano, é o que eu vou falar para vocês o que é o machismo. É porque a mulher brasileira nunca dedica menos do que 30% do seu tempo na semana para os filhos. E o homem nunca mais do que 15%. Nunca mais. É por isso que o homem não educa os seus filhos no Brasil. Rudá também faz crítica ao processo de construção do projeto político-pedagógico e diz que falta proximidade do Estado com as famílias, com a comunidade escolar. Nós temos que começar a fazer as escolas irem, o Estado ir até as famílias, até os bairros e trazer os dados para a gente pensar o projeto político-pedagógico, para pensar o plano de aula. O IDEB acabou com essa possibilidade porque tudo virou número. E se nós elegermos o governo popular, nós temos que continuar vigilantes, porque educador não acredita em ídolo, acredita no coletivo e na educação. Macota Celinha Gonçalves, coordenadora do Senarab, Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, contextualizou durante o congresso do Sindiúti a história pregressa que sempre negou aos negros e aos povos afrodescendentes os seus direitos, inclusive os mais elementares. Nós, descendentes de africanos, ontem e hoje, nós continuamos a conviver com as consequências de uma história que sempre negou a contribuição do povo negro na sua estrutura, e nós ainda configuramos nas estatísticas como a maioria absoluta dos pobres, dos miseráveis e dos encarcerados. E eu falo que nós somos consequências de 7 atos oficiais. Esses 7 atos, o primeiro ato que eu chamo de ato oficial é uma bula papal, que chama Bula Adum Diversas, de 16 de junho de 1452. O Papa Nicolau, ele dá o direito ao rei de Portugal, Afonso V, de escravizar os sarracenos, os pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. E em 8 de janeiro de 1554, ele estende este poder aos espanhóis. Então começa aí a saga, né, da escravidão. O segundo ato oficial já é aqui em nosso país, é a Lei Complementar à Constituição de 1824, que diz que negros não poderiam frequentar a escola porque nós éramos portadores de doenças contagiosas. O terceiro ato oficial é a Lei das Terras, de 1850, a Lei número 601. Eles percebendo o crescimento do poder econômico dos negros, né, e que os brancos do interior estavam perdendo a valiosa mão de obra para a sua produção, eles decretam a Lei da Terra, ou seja, eles dão valor, passam a dar um valor pecuniário para a aquisição das terras. E assim eles dificultam a obtenção de terras que seriam vendidos por um preço muito alto, e o trabalhador livre, né, o escravo livre, teria que permanecer nas fazendas, substituindo os escravos. Então nós somos impedidos aí de adquirir terra. O quarto ato oficial é a Guerra do Paraguai, o maior genocídio de negros da história. O Brasil tinha uma população de 2.500.000 negros. Na Guerra do Paraguai se reduz para 1.500.000. Ou seja, foram assassinados como bucha de canhão 1 milhão de negros que foram lutar na Guerra do Paraguai. E quando o senhor da fazenda recebia convocatória para o filho dele ir para a guerra, ele podia trocar o filho dele por 3 negros. Só que esse negro não era armado, nem recebia uniforme, e não recebia
os apetrechos necessários. Então, esse negro era literalmente bucha de canhão na Guerra do Paraguai. Então, esse é o 4º ato oficial. E o 5º ato oficial, a Lei do Ventre Livre, que é uma maravilha, né? A Lei do Ventre Livre diz que a partir daquela data, em 1871, toda criança nascida, filha de escravos, seria livre. Se o pai é escravo, a mãe é escrava, o que essa criança vai fazer da vida? Aí o Estado cria algumas casas para receber essas crianças. De cada 100 crianças que lá entravam, 80 morriam antes de completar 1 ano de idade. As outras que não morriam, quando faziam seus 12 anos, corriam para os quilombos. Ao início dos menores abandonados, nós já não tínhamos direito à família, né? Então, e essa Lei do Ventre Livre foi comemorada como sendo um grande mérito do colonizador, né? Então, muitos sinos tocaram para comemorar essa lei. O 6º ato oficial é a Lei do Sexagenário. Se o tempo de vida útil do trabalhador escravo é 40 anos, o que é que você liberta aos 60? Nada. Então, ou você liberta aquele que está no fim mesmo, que você já sugou tudo, ou então muitos morreram, se o tempo de vida útil é esse. Então, é uma lei totalmente inócua, né? E, na verdade, ela desobriga o colonizador de cuidar daquele de quem ele sugou a vida inteira. Porque, na verdade, a lei faz com que as fazendas, os donos das fazendas, não precisem cuidar dos idosos que ele sugou durante toda a vida. O 7º ato oficial, ele é maravilhoso, gente. Ele é o decreto das imigrações europeias, é o decreto 528, que proíbe a entrada no Brasil de asiáticos e africanos. E vai lá na Europa buscar os europeus para poder vir clarear a terra Brasil. Na verdade, a mão de obra liberta estava aí, já tinha tido a abolição, né? Não precisava ir na Europa buscar, mas tinha uma política eugenista neste país e não interessavam para eles os negros que aqui estavam, né? Então, eles decretam essa lei e abre as portas às imigrações e tudo que tinha nesse país passa para as mãos dos imigrantes, enquanto os escravos que aqui estavam, a eles nada é dado. Então, eu não posso negar esses fatos históricos e não reconhecê-los, não entender que país é esse. Porque hoje vira e fala assim, não tem racismo. Como eu posso tratar como igual quem historicamente eu tratei de forma desigual? Outras palavras da juventude. O jovem professor Rodrigo Amaral marcou presença no Congresso do Sindiúti e disse por que é importante participar desses espaços de debates. Eu acho que o Congresso ele é importante porque assim, a gente entra na sala de aula e tem muitos professores que acabam fazendo críticas ao sindicato e querem mudar. E eu acho que o Congresso é o nosso espaço certo, não é na sala dos professores, não é no Facebook. Então, o Congresso é onde a gente coletivamente constrói a nossa pauta, constrói as nossas mudanças estatutárias e o nosso plano de lutas. É aqui que é o local ideal para fazer críticas e não é crítica rasa, é crítica profunda, é crítica com qualidade. Nesses 4 dias de Congresso, a gente sai da nossa casa, a gente deixa a nossa família para poder estar aqui construindo o sindicato, porque a força do trabalhador, ele não está nas ações individuais, e sim na força do sindicato. Ele também explicou por que busca a docência e o que espera alcançar nesta profissão. Eu acabei de sair da faculdade, da escola praticamente faz 5 anos, né? E a gente precisa discutir educação porque a gente sofre diariamente problemas da falta de valorização, a falta de respeito, e é coletivamente que a gente vai mudar isso. E por que você fez a opção pela educação? A gente vê com uma pessoa tão jovem e hoje está cada vez mais difícil o jovem fazer a opção, né, pela escola, em ser professor. Por que você escolheu esse caminho? Eu desde sempre tive esse lado de ensinar, né? Minha mãe conta que quando eu era criança brincava de dar aula em casa. Então acho que a licenciatura, né, a docência fez parte da minha formação. Tive professores que me realizaram profissionalmente, eu me sentia muito aproximado da questão da carreira.
sabendo de todos os percalços, eu entrei na licenciatura, né? E a gente está aí dando na sala de aula hoje, porque eu acho que a gente transforma o mundo na sala de aula. É ali que a gente consegue formar cidadão consciente, cidadão reflexivo. Não é através de mídias golpistas, através de mídias que tentam deturpar o que é a função da sociedade. Rodrigo também elogia o programa Outras Palavras e disse que essa é mais uma iniciativa importante do Sindiúti. Eu acompanho Outras Palavras, né, porque a gente tem acesso ao YouTube, né, então a gente acaba vendo. Eu acho que o canal, que na gestão da Bia, né, que foi criado, ele é muito importante porque ele sai de uma questão textual, uma questão apenas de pessoas falando, e a gente vê a direção, a gente vê as pessoas representativas da categoria defendendo essas propostas. Então para o campo da divulgação da notícia é muito melhor do que eu postar um texto, eu posto um vídeo, uma pessoa que tem a capacidade política que a Beatriz tem. Quem luta, educa. A educação que temos e a educação que queremos. Veja por que eles lutam e educam. Conforme decisão do Congresso do Sindiúti-MG, a categoria paralisou suas atividades a partir do dia 11 de junho em função do não pagamento da primeira parcela dos salários no 5º dia útil do mês. A decisão tomada na maior instância do sindicato tem o objetivo de pressionar o governo a retornar o pagamento para o 5º dia útil do mês. Antes do início dessa mobilização, a categoria realizou paralisação e manifestação em Belo Horizonte, em conjunto com os trabalhadores da saúde e da CEMIG, no dia 5 de junho, conforme também decisão do Congresso da entidade. A pauta da manifestação também foi pelo pagamento no 5º dia útil. Nossa luta histórica é pelo pagamento no 5º dia útil. Mesmo o sindicato ter ganho uma ação, o governo não cumpriu a decisão judicial. Essa justiça só vale para os pequenos, não vale para os grandes. E nós pequenos não foi respeitado mesmo uma decisão judicial. Em março deste ano, a categoria também realizou uma greve que teve como uma das suas pautas o pagamento no 5º dia útil. O movimento durou 40 dias e foi suspenso em abril. A categoria se mantém desde essa data em estado de greve. Para o pagamento neste mês de junho, a categoria enfrentou ainda mais problemas. O governo do estado não cumpriu a escala de pagamento anunciada por ele mesmo e excluiu a educação básica, que não recebeu na data divulgada, 13 de junho. A partir daí, a paralisação, que já estava convocada desde o dia 11, teve forte adesão em todas as regiões do estado. A categoria, além de paralisar as atividades, realizou plenárias, movimentos com a comunidade escolar, dezenas de manifestações. No dia 19 de junho, o sindicato realizou um ato estadual com a participação de caravanas de todas as regiões do estado. É greve, é greve, é greve, é greve, é greve, até o Pimentel pagar o salário que nos deve. O governo tentou dividir a categoria ao anunciar o pagamento de parte da primeira parcela apenas para os trabalhadores em atividade, excluindo quem já está aposentado. A situação foi considerada inaceitável e a categoria manteve a paralisação porque a luta é de todos e com todos. A tentativa do governo de divisão da categoria fracassou. Quando nossos alunos nos perguntarem, professor, mas não tem aula essa semana? Não, porque o Pimentel escolheu que não tivesse aula essa semana. Ele escolheu errado, porque ele não escolheu pela educação, porque ele não escolheu pelos trabalhadores que sustentam esse estado do interior. O impacto econômico da falta de salário para os professores aumenta a crise que ele fala que tenta combater. Não somos nós que estamos dizendo, não. É a história que está dizendo que quem pisa na educação é pisado no futuro. Se ele escolheu pegar o dinheiro do salário da educação e colocar num fundo para parceria público-privada, para beneficiar o Odebrecht, Andrade e Gutierrez, ele escolheu errado, porque a gente escolheu resistir. Nós
nosso lugar de direito. Então, aqueles que nos oprimem, os que nos reprimem, também passaram por escola. Também tiveram um professor que o alfabetizou. Mas parece que não. Nós não vamos aceitar ser relegados a um lugar de coadjuvante no estado de Minas Gerais. Nós somos, sim, a categoria mais importante que tem esse estado de Minas Gerais. Lembrando a todos que a deliberação do Congresso foi: só retornaremos após o crédito integral da primeira parcela dos salários. Então, pagar picado, ficar pingando de 500 em 500 reais por semana na conta das pessoas não fará com que nós retornemos ao trabalho. Na sequência, o governo antecipou o pagamento da segunda parcela para os servidores e servidoras da FEMIG e Segurança Pública, sem resolver a falta de pagamento na educação. Após intenso processo de cobrança, mobilização e denúncia, o governo realizou o pagamento da primeira parcela do salário da educação nos dias 25 e 26 de junho. O governo foi notificado da paralisação e também dos seus motivos, considerando que a primeira parcela dos salários foi paga para a categoria, incluindo aposentados e aposentadas. O Sindiúte-MG, encaminhando a deliberação do Congresso, informa que o retorno das atividades nas escolas estaduais, superintendências e órgão central da Secretaria de Educação aconteceu na última quarta-feira, 27 de junho. A categoria continuará a luta pelo direito de receber seu salário em dia, sem exclusão de nenhum setor da categoria. O programa de rádio do Sindiúte, Roda de Conversa, pautou recentemente a resistência e a luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra pela reforma agrária, a crise pela qual passa o país e o que fazer para avançar rumo a um projeto popular. Deste debate participaram Sônia Mara Maranho, do Movimento dos Atingidos por Barragens, integrante da Plataforma Operária e Camponesa da Água e Energia, da Frente Brasil Popular, Wagner Vieira Martins, o Vaguinho do MST, dirigente da Regional Metropolitana de Belo Horizonte, e a jornalista Larissa Costa, do Jornal Brasil de Fato. Primeiro dizer que no último período todo o povo brasileiro vem sentindo a conjuntura na sua vida concreta de uma forma mais ofensiva. O que isso quer dizer, essa nova conjuntura e que está colocada em disputa? Hoje é a tentativa do sistema capitalista, imperialista, mas também patriarcal, de se apropriar de tudo aquilo que nós construímos socialmente. Então é um processo de apropriação da força do trabalho dos trabalhadores a nível Brasil, a nível da América Latina principalmente. E esse sistema capitalista está em crise e precisa se reorganizar. Qual é a sua forma de reorganização? É a tentativa, então, de explorar mais o trabalho dos trabalhadores, de retirar direitos historicamente conquistados, de sucatear o Estado, tudo aquilo que ainda é estatal, tudo aquilo que é público. É tentar tornar ele privado, sob controle de algumas empresas transnacionais, e ao mesmo tempo é dividir o planeta ao meio e fazer um estudo de onde estão as riquezas de uma base de alta lucratividade. Desde 2008, nós vivemos uma crise mundial do sistema capitalista e o golpe entra nessa estratégia de que os países imperialistas, principalmente os Estados Unidos, encontraram para sair dessa crise, não é, Sônia? Exatamente. Eu acho que é importante todo mundo saber que é uma estratégia que é pensada, o golpe não foi um acontecimento pontual, né, no Brasil, mas sim faz parte de uma estratégia mundial de saída da crise e de manutenção das taxas de lucro que estão cada vez maiores dessas grandes empresas, né? Será por que tanta gente quer chegar aqui
bater uma barraquinha ali, uma bandeirinha lá de fora, dizer isso aqui me pertence. Por que o Brasil é tão atrativo? Para o sistema capitalista, imperialista sair da crise, ele precisa do Brasil e da América Latina. Porque são países, claro que tem muitos outros países com muitas outras riquezas, mas que tem uma base de riqueza de alta lucratividade. Nós produzimos uma das energias mais baratas. A produção hoje do pré-sal brasileira tem um custo baixo, então nós temos uma tecnologia para desenvolver toda a matriz hoje energética do Brasil, onde o custo de produção ele é baixo, mas ele é baseado no preço internacional da nuclear e do petróleo. Então assim, não é mais um padrão soberano que você paga pelo preço ou pelo custo de produção. Só para a gente ter uma ideia do que está sendo falado, alguns estudos indicam que a produção de um barril de petróleo está entre 10 a 15 dólares e hoje vendido a quase 80 dólares. Então imagina a taxa de lucro que esses grandes capitalistas têm com a produção do petróleo. Mas, infelizmente, não se dá só no petróleo, na energia, se dá em todo o processo de produção. Então, se você olhar a questão da terra no Brasil, hoje, grande parte das terras estão sendo vendidas para capital estrangeiro, que tem vários outros interesses. Tem o interesse desde de produzir produtos para alimentação animal, mas também do controle do território brasileiro. Se os petroleiros são nossos aliados estratégicos, são referência hoje na luta em defesa do petróleo, do pré-sal, da Petrobras, da soberania brasileira, o que nós vimos principalmente em Minas Gerais, nesse período que teve a paralisação, aí os 3 dias, e que eles vieram com uma multa pesada para cima dos petroleiros, se eles são os responsáveis hoje que podem ajudar para a produção, para pressionar esse Brasil, os caminhoneiros para a circulação da mercadoria, os professores precisam ser a nossa comunicação. Então eles têm a tarefa porque são a referência inclusive dos nossos filhos. Tem um grande debate hoje na sociedade se o Estado deve ser mínimo ou máximo, né? Agora, há o setor da burguesia, da elite econômica, política, que defende que o Estado tem que ser mínimo. Mas mínimo para os trabalhadores, mínimo para os pobres e máximo para eles. Porque o pouco que a gente estava refletindo traz isso. O Estado brasileiro, ele investiu no pré-sal, investiu pesado com os impostos recolhidos, desenvolveu conhecimento, tecnologia, formou quadros para ter o pré-sal. E hoje o pré-sal é entregado a preço de banana para as multinacionais, que a gente está discutindo um pouco. Nós precisamos então criar no próximo período, e também está na mão dos trabalhadores da educação, uma leva de militantes, de meninos e meninas, de adolescentes que nos deram inclusive o exemplo quando fecharam as escolas para discutir a educação nos últimos anos, de que esses trabalhadores, esses meninos que estão dentro das escolas consigam ser libertos e eles não sejam mais usados somente como mão de obra barata. Fique agora com o nosso quadro de humor. Voltaremos no próximo sábado. Até lá! Com o zero, criação dos árabes, a matemática preencheu-se de possibilidades. Fracionar é dividir o inteiro em partes iguais. A fração tem muita graça na divisão de uma pizza, por exemplo. Mas fracionar o salário das trabalhadoras e dos trabalhadores do ensino... Dos que entregaram sua vida à educação, não tem graça nenhuma.